Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha. Dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Um ótimo domingo, um excelente início de manhã, em nome de Jesus, para os meus irmãos e irmãs. Que à tarde o Senhor vos prepare e que à noite aqueles que vão adorar, cultuar ao Senhor, possam, em nome de Jesus, ser tocados pelo Senhor, pela vossa palavra, tirar o vosso tempo hoje para estar orando, lendo, meditando, praticando, e que a palavra encontre lugar para que possa transformar, levar ao arrependimento, à confissão, à mudança, e que nós possamos nos alicerçar e nos alimentar daquilo que verdadeiramente pode nos transformar e é eterno. Meu nome é Paulo Fernando, nós somos da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Estamos aqui no TikTok com o nosso devocional diário de julho, tratando acerca de oração. Nós estamos transcorrendo nessas últimas semanas um texto que ele é muito bem conhecido, ele tem uma estrutura e uma fundamentação bíblica de excelência, e ele tem extremas e grandiosas verdades contidas dentro dele, das quais nós temos que minuciosamente, ou seja, nós temos que ter muita atenção e ler com cautela, com prudência, ler com o direcionamento também do Espírito Santo e ler com a certeza de que o Senhor está falando conosco, de que o Senhor verdadeiramente está nos conduzindo, nos alimentando, e que, em nome de Jesus, a palavra ache lugar nos vossos corações, meus nobres irmãos e irmãs, e que ache lugar no meu coração. Nós necessitamos, como Mateus aqui nos demonstra, nos ordena e nos denota, sermos constantes, buscarmos a estabilidade, lutando dia após dia para nos mantermos firmes em oração, para nos mantermos firmes com propósitos de jejuns, para nos mantermos firmes com propósitos de leituras, de estudos e de aprofundamento da palavra, com oração, com jejum, para despertarmos, renovando o nosso entendimento, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, adentrando aos nossos corações, como o nosso próprio irmão Mateus nos fala, e nós vamos tratar disso mais à frente, ensinando-nos a buscar o reino dos céus em primeiro lugar, concedendo-nos na nossa mente que o reino, que Deus, nosso Pai, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que o Espírito Santo são prioridades na nossa vida, levando-nos a 1 Coríntios, ali no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo faz-nos lembrar: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? E nós realmente precisamos de buscar essas mudanças. Como que essas mudanças vêm à nossa vida? Só por um caminho: pela palavra, com a palavra e na palavra.
E isso nos denota e nos arremete a pensarmos nesse domingo, e eu vos deixo essa pergunta. Será que realmente temos obedecido ao Senhor? Será que verdadeiramente a obediência que nós prestamos nos faz ter orações verdadeiras que alcancem o Pai, que verdadeiramente saiam da palavra e saiam com externar e com gerar do Espírito Santo aqui dentro de sinceridade e arrependimento verdadeiro, e mantendo-nos num ambiente de oração, com intimidade, com relacionamento, constantes nisso? Será que aquilo que nós temos verdadeiramente ofertado e oferecido de jejum ao Senhor é um jejum verdadeiro, fidedigno das Escrituras, que tem nos tratado, que tem nos levado a nos consagrar e nos apresentar cada vez mais puros, limpos, sem mancha, nem ruga, nem mácula, colocando-nos verdadeiramente como corpos do membro de Cristo e limpando-nos para ser uma noiva da qual possamos nos apresentar para quando Jesus voltar? Será que a nossa leitura da palavra, a palavra tem adentrado em nós, quando ela nos confronta, quando ela revela os nossos pecados, quando ela nos leva a questões e situações das quais nós pecamos quando fomos resolver, nós pecamos no que falamos, nós, como Tiago dissemos, deixamos esta ferramenta matar e ferir os outros demais. Irmãos, ao invés de amar o nosso próximo e nos conduzirmos pela palavra e pelo direcionamento do Espírito Santo, temos professado falas, dizeres e palavras pecaminosas e agido como hipócritas. Será que os nossos estudos não têm sido superficiais e rasos, daqueles aos quais não nos alcança aqui? Será que nós temos colocado os nossos pés na preparação, calçado-nos com o Evangelho da preparação da paz? Será que verdadeiramente nós temos nos revestido da força do Senhor, como o apóstolo Paulo traz ali em Efésios 6? E eu vos deixo essa direção. Leia Efésios 6 para saber quem verdadeiramente luta e combate contra nós, mas que também nós temos uma luta aqui, que em Gálatas 5 o apóstolo Paulo fala sobre isso. As obras da carne e os frutos do Espírito Santo. O que nós temos alimentado, priorizado mais, o que verdadeiramente nós temos tido em primeiro lugar na nossa vida. Ontem nós caminhamos por um texto conhecido, tratando acerca de a luz e as trevas, e nós aprendemos que os nossos olhos são lâmpada para os nossos corpos. São a lâmpada, dos nossos corpos, do nosso corpo. Se a nossa lâmpada é boa, o corpo todo jaz em luz e é luminoso. Mas se as nossas lâmpadas são más, todo o nosso corpo estará em trevas. E caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E hoje nós vamos tratar acerca de uma questão da qual nós temos que nos perguntar: será que verdadeiramente nós temos servido ao Senhor, o nosso Deus grandioso, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou nós temos servido os nossos próprios senhores, outros deuses, o nosso ventre, a Mamon, ou a tantas outras questões? Qual Senhor nós temos servido? Que Senhor nós temos servido? Como temos servido ao Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 6, Novo Testamento, nosso irmão Mateus, aqui a partir do versículo de número 24, intitulado de Os Dois Senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou em algumas traduções, não podeis servir a Deus
e a Mamon. Então nós vemos que o que nós temos servido. E aqui Jesus especificamente denota um apontamento da questão das riquezas, da questão dos recursos financeiros, de questões das quais nós hoje vemos que o mundo tem um apontamento muito grande para isso. Denota você ser uma pessoa de credibilidade e uma pessoa de posição boa dentro deste mundo, quando aponta a vossa vida a alguém a questão dos recursos, né? A questão do financeiro, a questão de patrimônio, a questão do veículo da qual vós andais, a questão de marcas de roupa. Então, quanto maior o vosso... Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok.